Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos falar um pouquinho da classificação das reações químicas. Bom, vocês sabem que existem vários tipos de reações químicas e aqui nós vamos tratar das reações químicas inorgânicas, tá certo? Então, olha só, primeiro tipo de reação que nós temos são as reações de síntese ou de adição. São reações basicamente simples, onde você tem duas ou mais substâncias, elas vão reagir e vão se transformar num único produto. Então, olha só, você tem aqui, por exemplo, carbono e oxigênio. Reagiram, formou gás carbônico. Enxofre e oxigênio reagiram, formou dióxido de enxofre. Óxido de cálcio e água formou hidróxido de cálcio. Então, todas essas reações aqui, elas são reações que ocorrem onde dois ou mais reagentes se interagem formando apenas um único produto. Então, quando a gente tem uma reação de adição ou síntese, o resultado é apenas um produto. Eles se somam, eles se unem para virar uma coisa só. Se alguém tiver alguma dúvida, esse símbolozinho aqui de triângulo aqui significa que é um aquecimento. Então, recebe o aquecimento para que isso ocorra. E essa setinha aqui simboliza gasoso, tá bom? Tá? Mas isso é só a título de curiosidade. Continuando, além das reações de síntese e adição, nós temos também as reações de análise ou decomposição. Bom, como o próprio nome já disse, se é decomposição, você pode ter certeza que vai ocorrer o contrário, né? Se na adição dois ou mais se transformam em um, na de decomposição, um só vai se decompor e vai virar dois ou mais, certo? Então aqui no caso eu tenho o óxido de cálcio, né, o carbonato de cálcio, ou seja, como se fosse o mármore, né? O carbonato de cálcio ele vai se decompor virando óxido de cálcio e gás carbônico. Então, nesse caso, a gente teve a decomposição de uma substância em duas, certo? Tá? Então, a gente teve o quê? A gente teve uma reação de decomposição, tá certo? Tá? Entendido? Aqui embaixo nós temos algumas utilizações, que nem, por exemplo, o carbonato de cálcio ele serve para fazer o cal virgem, né? Que ele é muito utilizado para depois produzir cimento, né? E muito utilizado na agricultura também, porque além de diminuir a acidez do solo, é utilizado para matar várias pragas, né? Utilizando junto com o sulfato de cobre, vira uma coisa chamada cal da bordaleza, que mata muitas pragas, principalmente das frutas, da uva, por exemplo, né? Bom, continuando. Além das reações de análise e de síntese, ou seja, de adição e decomposição, nós também temos as reações de deslocamento ou substituição ou de simples troca. Simples troca é o nome mais comum, certo? Então a gente vai utilizar a simples troca. Por que é uma simples troca? Eu só vou trocar uma coisa por outra. Então vocês estão vendo aqui, ó, o cobre está sozinho e a prata está junto com o nitrato, né? Isso aqui é nitrato de prata. Então o que acontece? O cobre vai entrar no lugar da prata. Então vai ocorrer uma substituição. Só que é uma simples troca, porque eu só troquei uma substância, não troquei as duas. Troquei uma só, troquei só a prata pelo cobre, certo? E nessa simples troca a gente vê aqui a reação, né? Como o que acontece, né? E o cobre estava aqui metálico e aí ele virou, né, um sal, né? Ele deixou de ser o cobre que é assim todo dourado, né? E começou a ficar assim meio acinzentado. Então a gente percebe que realmente ocorreu uma transformação química, simplesmente pela troca da prata pelo cobre, certo? Ocorreu uma simples troca, tá certo? Bom, aí nós temos a dupla troca. A dupla troca significa o quê? Que são feitas duas substituições. Ao invés de substituir apenas um elemento, substituímos os dois. Então, olha só. No caso, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho NaCl e AgNO3, certo? O que vai acontecer? O Ag vai se juntar ao Cl e o Na vai se juntar ao NO3. Significa que ocorreu uma dupla troca. Eu troquei duas coisas. Então, olha só, o NaCl virou AgCl e o AgNO3 virou NaNO3. Então, eu tive uma dupla troca. Eu troquei duas substâncias e formei novas outras duas substâncias, certo? Aqui eu tenho o ferro ligado ao enxofre, aqui eu tenho o hidrogênio ligado ao cloro. O que vai acontecer? O ferro
vai entrar no lugar do hidrogênio, certo? E o hidrogênio vai entrar no lugar do ferro. Significa que o ferro vai ficar ligado ao cloro e o hidrogênio vai ficar ligado ao enxofre. É desse jeito que vai ficar. Por isso que se chama dupla troca, certo? Eu troquei dois elementos, dando origem a duas novas substâncias, tá certo? Tá? Eu não simplesmente troquei uma e a outra ficou sozinha. Não, agora eu troquei tudo. É como se fosse uma troca de casais, entenderam? Essa é a diferença da dupla troca e da simples troca. Na dupla troca, você troca todo mundo. Na simples troca, alguém sempre vai ficar sozinho. Tá certo? Entendido? Porque agora a gente vai fazer um exemplozinho. Olha só, eu tenho aqui P2O5 mais 3H2O virando 2H3PO4. O 2 eu tenho 2KClO3, setinha, né? 2KCl mais 3O2. E o último, 3CuSO4 mais 2Al, virando Al2SO4 mais 3Cu. E agora, como é que faz? Como é que eu vou saber o que é? Então, eu tenho que analisar, certo? Estão percebendo que na primeira eu tenho duas coisas e depois eu tenho uma só. Se eu tenho duas coisas e virou uma só pode ser adição ou síntese. Na segunda que eu tinha uma coisa só, agora eu tenho o quê? Duas. Opa, separou, não separou? Separou, decompôs, né? Então, decomposição. Decomposição ou análise. E a terceira, o que eu tinha? Olha só, eu tinha o cobre que estava acompanhado e lá ele está sozinho, perceberam? Ó, ele estava junto e ficou sozinho. E o alumínio que estava sozinho ficou junto. Então o que eu tive? Eu tive uma troca, mas essa troca foi simples ou foi composta? Foi uma simples troca. Então, resposta certa, a letra A. Essa é a maneira que a gente faz para analisar algumas reações. Tá certo? Entendido? Ótimo, porque agora a gente vai ver um pouco mais aprofundado. O que é um pouco mais aprofundado? A gente vai ver as condições para que ocorra uma simples troca. Né? Então aqui nesse desenho a gente está vendo, ó, nós temos uma substância sozinha e uma substância aqui com dois elementos. Após a reação, quem estava sozinho pegou um elemento e o que estava com o elemento ficou sozinho, tá vendo? Mas como que eu posso pensar nisso? Olha só, para que ocorra uma reação de simples troca, aquele que está sozinho deve ser mais forte daquele que está ligado. Por quê? Porque se ele for mais forte, ele vai conseguir arrancar o outro de lá, certo? Então é desse jeito que a gente tem que pensar. Então vamos pensar um pouquinho. Os metais, olha só. O metal vai sempre reagir e vai deslocar um outro metal, lógico, ou o hidrogênio, que o hidrogênio também age como se fosse metal, certo? Aí o que acontece? Quem está sozinho tem que ser mais reativo. O que é ser mais reativo? É como se ele fosse mais forte. Então, se ele é mais forte, ele tem que estar sozinho para poder roubar, porque se o mais forte estiver junto, eu não vou conseguir fazer nada, certo? Então, se eu tiver uma ligação, eu vou ter o quê? A transformação de uma substância simples, certo? Em uma substância composta e o elemento que estava na simples na composta vai virar simples, ou seja, vai ficar sempre sozinho. A única diferença é que se for hidrogênio, vai ficar como H2, porque não dá para gás ficar sozinho. Porque como os outros são metais, eles vão ficar sempre sólidos, então eles podem ficar sozinhos, você não precisa colocar 2 para virar gás, certo? E aí nós temos do lado uma tabelinha de reatividade, ou seja, quanto que eles são mais fortes ou mais fracos. Então vocês podem olhar aqui, ó. Aqui nós temos essa setinha aqui dizendo que para cá aumenta a reatividade, ou seja, para cá fica mais forte, e aqui aumenta a nobreza, ou seja, para cá fica mais fraco, certo? Então o que a gente pode perceber? Que quanto mais nobre for o metal, mais fraco ele é. Olha lá, ouro, prata e platina são os mais nobres, então são os mais fracos, certo? Para cá, desse lado, são os menos nobres, ou seja, os que mais têm em abundância, significa que aumenta a reatividade. Quem são 1A e 2A? Aí são os elementos, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Do 2A tem o cálcio, tem o magnésio,
tem o estrôncio, então vocês têm que saber os elementos que estão na 1A e 2A. Sabendo isso, acabou o seu problema. Vamos ver uns exemplos? Olha só, eu tenho o Na que vai reagir com o AgCl. Significa que o sódio está sozinho e ele vai reagir com o cloreto de prata. Essa reação vai acontecer? Bom, primeiro, onde que está o Na? Olha lá, está no A1, né, que é da família 1A, primeira família, então ele é muito reativo. E onde que está a prata? A prata está lá no fundo, bem fraquinho. Então é lógico que se o sódio é muito mais forte, é lógico que vai acontecer. Então o sódio vai se juntar ao cloro e a prata vai ficar sozinha. Então acabei de fazer uma reação de simples troca. Entendido? Mais um agora? Então vamos lá. H2 mais KCl vai virar ou não vai virar? Como é que eu sei se vai acontecer essa reação ou não? Então eu vou ter que analisar. Onde que está o H2? Olha lá onde que está. Lá pelo meio, certo? Agora, onde que está? Lembrem-se que sempre metal substitui metal. Então eu vou procurar sempre o lado positivo, gente. Ó, o Na era mais, eu vou trocar com o Ag, que é mais também. O Cl, como é negativo, ele vai continuar na reação, certo? Eu vou substituir um positivo por outro positivo, certo? Então o H2 e o K. Então, onde que está o K? O K está na 1A, certo? Se está na 1A, ele é muito mais forte. Se ele é muito mais forte, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ele tirar de lá. Então, o H2 vai continuar sozinho. Portanto, não ocorre reação, certo? Isso tem que ficar muito bem claro, tá? Vamos fazer mais um? Olha lá. Ferro reagindo com cloreto de cobre. Vai acontecer? Vamos ver? Onde está o ferro? O ferro está ali, ó, um pouquinho mais para a esquerda. E o cobre? Opa, o cobre já é nobre, né? Então ele está bem do outro lado lá. Então significa que o cobre é mais fraquinho. Então vai acontecer? É lógico que vai, porque quem é mais forte arranca o mais fraquinho, certo? Então o ferro vai entrar no lugar do cloro, do cobre, ligando ao cloro, e o cobre vai ficar sozinho. Só que agora eu tenho um problema. Olha aqui o que aconteceu. O ferro, vocês sabem que ele é 3+, e o cobre, vocês sabem que ele é 2+. Então, significa que a quantidade de cloro que eu vou precisar é diferente. Então, a hora que o cloro estava ligado com o cobre, eu precisava de 2 cloros. Agora que ele se ligou ao ferro, eu preciso de 3 cloros. Então, eu preciso fazer o balanceamento da minha equação. Então, é óbvio que eu vou precisar fazer o quê? Colocar um 2 aí, por quê? Porque eu preciso igualar a quantidade de cloro, não é isso? Então, se lá eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, eu vou ter que multiplicar por 2 para deixar impar, né? Então, 2 vezes 3, 6 cloros. Que número que eu tenho que pôr do outro lado para virar 6 cloros também? Um 3, né? Porque 3 vezes 2 dá 6. Então, eu tenho 6 cloros de um lado, 6 cloros do outro. Ótimo. Agora é só acertar o ferro e o cobre. Então, olha lá, 3 cobres lá, 3 cobres para lá também. E 2 ferros aqui, 2 ferros para lá também. Então agora ficou equilibrada e bonitinha a equação. Tá certo? É desse jeito que ocorre uma reação de simples troca com os metais. E agora vamos dar uma olhada do outro lado. E se for um não metal? Veja bem, se eu tenho um não metal e esse não metal está sozinho, certo? Ele vai trocar por outro não metal, certo? Então o que vai acontecer? Ó, tá vendo o B aqui? O B, quem vem antes, é sempre positivo. Então o B vai continuar na equação. O A vai substituir o C nesse caso, ou seja, o não metal substitui o não metal. Agora vai substituir quem está por último na equação, certo? E aí, formando uma substância simples. Lembre-se, só que agora as substâncias simples formadas, todas vão ser gases. Então todas têm que ter o doisinho. Então, se eu formar F2, O2, N2, Cl2, Br2, I2 ou S2, todos têm que ter o 2, porque substância simples, não metal, é sempre um gás, tá certo? Com exceção do carbono, né? Lógico. Mas o resto é tudo gás, certo? Vamos lá então. Quem é mais forte? O mais eletronegativo. É só olhar a setinha. O flúor é o mais eletronegativo, então ele é o mais forte. Então, mais forte é o flúor, oxigênio, nitrogênio e assim vai. Então, quanto mais eletronegativo, mais forte ele vai ser. Tá certo? Lembre-se que eletronegativo, se você for olhar na tabela periódica, é tudo que está mais à direita da tabela periódica e mais acima, né? Certo? Continuando, vamos fazer um exemplo. Eu tenho sulfeto de prata com oxigênio. Vai ter essa reação? Como que eu vou saber? Analisando. Então, vamos lá. Vamos olhar. Onde está o enxofre? Olha lá o enxofre lá na tabelinha. Está lá no canto.
E onde está o oxigênio? No outro canto. Quem que é mais forte? O oxigênio ou o enxofre? Olha só, a setinha conta, ó, mais forte é o oxigênio. Então, se ele está sozinho, é lógico que ele vai substituir, ou seja, é lógico que ele vai roubar, não é isso? Então, o que vai acontecer? A prata vai se ligar ao oxigênio e o enxofre vai ficar sozinho. Ou seja, ocorreu uma reação de simples troca. Certo? Mais um exemplo? Vamos lá. Então, eu tenho cloreto de magnésio com flúor. O que vai acontecer aqui? Vou ter reação? Vamos olhar de novo. Onde que está o cloro? Olha lá o cloro, lá no cantinho, está mais ou menos no meio, né? E o flúor? Opa, o flúor é o mais fortão. Se o flúor é mais fortão, é lógico que ele vai roubar, não é isso? Então, roubou, o que aconteceu? O flúor vai se ligar ao magnésio e o cloro vai ficar sozinho. Ocorreu também a reação de simples troca, certo? Último exemplo, vamos lá? Então eu tenho aqui cloreto de cálcio mais gás de bromo. O que vai acontecer? Vai ter reação ou não? Vamos analisar? Olha só. O cloreto de cálcio vai manter. Por que vai manter? É só a gente olhar aqui, ó. Agora eu fiz de propósito para a gente ver aqui, ó. O cloro está aqui e o bromo está aqui, um do lado do outro, mas o cloro é mais forte, não é? O cloro está mais perto aqui do canto. Então, se o cloro é mais forte, ele vai permanecer ligado e o bromo vai continuar sozinho. Portanto, não ocorre reação. Entendido? Essa é a maneira que a gente tem para saber se ocorreu uma simples troca de não metais. Até aí tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Vamos ver se a gente entendeu então? Bom, eu deixei as duas tabelas aí em cima para a gente ver e vamos analisar um por um. Olha só, o que a gente tem aqui? Ó? O Na, certo? Sozinho, e a prata ligada ao NO3, certo? O que vai acontecer? O Na está aqui no canto e o Ag está aqui no fundo. Opa, o Na está sozinho, ele é mais forte. Então, vai acontecer essa reação? É lógico que vai acontecer. Vamos olhar aqui embaixo. Cobre sozinho e o K está ligado, mas o K está aqui não há. O K é fortão, não é isso? Então, se o K é fortão e o Cu é aqui bem nobre, não vai acontecer nada, certo? Então, no B, não ocorre reação. E no C, vamos ver. O zinco está sozinho e o hidrogênio está ligado. Então, olha só. O zinco é mais forte que o hidrogênio. Então, acontece? Lógico que acontece. Vamos dar uma olhada na última aqui. Na última não, na D. O hidrogênio está ligado e o ferro está sozinho. Olha o ferro aqui, o hidrogênio aqui. Opa, quem está sozinho é mais forte? Quem está sozinho é mais forte? Reação acontece. Olha aqui agora, ferro ligado e prata sozinha. Prata aqui, ó, fraquinha, fraquinha. Ferro aqui, ó, bem mais fortão. Bom, se o fortão está ligado, não acontece nada. Então, continua do jeito que está, não tem reação. Agora aqui a F. O H e o ouro. Então o H está aqui no meio e o ouro aqui, o último, mais fraquinho. Se está mais fraquinho, ele vai fazer? Não vai fazer nada também. Porque quem está fraquinho não consegue fazer ligação. Não é isso? Bom, vamos para a letra G. Eu tenho agora o cloro. Opa, agora eu tenho cloro, então eu vou ter que olhar na outra tabela, não é isso? Então o cloro e o iodo, certo? Quem é mais forte, o cloro ou o iodo? Opa, o cloro é mais forte. O cloro está sozinho? Então, lógico que acontece a reação. Não tenham nem dúvida. E aqui a última, eu tenho cloro e flúor. O flúor, olha aqui onde está, muito mais forte que o cloro. Então, é lógico que também vai acontecer essa reação. Certo? Então, agora vamos fazer algumas equações e não simplesmente analisar. Vamos ver se a gente consegue desenvolver. Bom, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho o estanho, certo? Vamos ver se a gente acha o hidrogênio e o estanho. Bom, o hidrogênio está aqui e o estanho está aqui. Opa, o estanho é bem mais fortão que o hidrogênio, não é isso? Se o estanho é mais fortão, é lógico que a reação acontece, não é mesmo? Então você pode ver que o hidrogênio que estava com o cloro ficou sozinho. Lembre-se que o hidrogênio sempre é H2, por quê? Porque ele vai virar gás, e o estanho entra no lugar do hidrogênio se ligando ao cloro, certo? Bom, como o estanho é 2+, eu tenho que usar 2 cloros, não é mesmo? Bom, e o de baixo? De baixo eu tenho o cálcio e o lítio. Opa! Aqui já fica mais difícil, porque o lítio está na família 1A e o cálcio está na família
2A. Então, quem é mais forte? Quem está ligado, não é isso? Então, nesse caso, não ocorre a reação. Por quê? Porque o lítio é mais forte que o cálcio, porque o lítio está na família 1A e o cálcio está na família 2A, certo? De baixo, hidrogênio e mercúrio. Vamos achar o hidrogênio, ó. Hidrogênio aqui e o mercúrio aqui. Opa, o hidrogênio é mais fortão. Se o hidrogênio é mais fortão, ele está ligado? Opa, está ligado. Se o mais fortão está ligado, não ocorre reação também. Tá certo? Agora aqui, ó, letra D. Cobre e prata. Onde está o cobre? Opa, o cobre é mais fortão que a prata. E o cobre está sozinho, não está? Então, nesse caso, a gente vai ter reação e a substituição do cobre pela prata. Então, nós temos o quê? Uma simples troca aqui, ó. Tá vendo? Ó? O cobre que estava sozinho se ligou ao cloro e a prata que estava com o cloro ficou sozinha, não é isso? E para terminar, eu tenho o bromo, que está sozinho aqui, e o flúor que está ligado. Olha só, o flúor é o mais fortão. Se o flúor é mais fortão, vai acontecer reação? Lógico que não acontece reação. Espero que vocês tenham conseguido entender bem como que funciona uma simples troca. Por quê? Porque agora a gente vai para a dupla troca, certo? O que é uma dupla troca? É onde todos os elementos acabam se trocando, formando duas novas substâncias. Então, olha só, tá vendo aqui, ó, caveirinha com o robozinho? Então, a caveirinha se soltou do robozinho e se ligou com o alien, e o bravinho aqui se ligou com o robozinho. Então, a gente chama de A e B, C e D. O A vai ficar junto com o D e o C vai ficar junto com o B. Isso aqui é uma dupla troca. Tá certo? Bom, mas como que isso acontece, gente? Bom, aí as regras são bastante, hein? São várias regras. Olha só. Primeiro, como que a gente vai ter reação de dupla troca? Quando eu tiver ácido com base, certo? Porque a gente sabe que ácido e base sempre dá sal e água. Sal com sal, sal e ácido, e sal e base. Então, essas são as 4 situações que tem dupla troca. Mas quando que a gente vai ter? Então, olha só. Essas são as situações. Quando pelo menos um produto for menos solúvel que um reagente. Ou seja, os reagentes têm que ser solúveis e um produto tem que ser pelo menos insolúvel, não pode se dissolver em água. Certo? Qual outra situação? Quando pelo menos um dos produtos for um ácido ou base fraca, porque os reagentes têm que ser fortes e a base ou ácido formado tem que ser fraca, ou então produzir água. Se tive ácido fraco, base fraca ou água, eu vou ter uma reação. E se pelo menos um dos produtos for mais volátil que um reagente, ou seja, se eu for produzir um gás, ou se eu produzir 2 ácidos, um ácido seja mais volátil que o outro, certo? Então eu tenho essas situações que não podem ser deixadas de lado. E com isso, né, eu preciso ter uma ideia de como que eu faço. Olha só, aqui eu tenho alguns exemplos. Deixei a tabelinha aqui do lado para a gente ver. Ó, Na2S é um sal que vai reagir com um ácido forte. Vai ocorrer a reação? Sim, porque eu tive um ácido e um sal e um ácido fraco, certo? Então, ó, ácido forte se transformou em ácido fraco. Então, ó, essa segunda condição aqui foi aceita. Então, significa que eu fiz com que um ácido forte virasse um ácido fraco. Olha aqui na B. O que eu tenho? Eu tenho um sal, certo? Também reagindo com ácido. Produzi outro sal e outro ácido. Só que o que aconteceu aqui? Ó? Esse ácido aqui, ele não é volátil, certo? Agora, o ácido clorídrico é altamente volátil. Então, eu fiz com que um ácido, né, que era, no caso, líquido, se transformasse num ácido mais volátil, ou seja, que evapora com muita facilidade. Também consegui, né, fazer a reação porque foi aceita a última situação aqui, ó. Pelo menos um produto for mais volátil que o reagente, certo? Terceira opção, ó, NaOH, que é uma base forte. Aqui eu tenho um sal, aqui outro sal, e aqui eu vou ter o quê? Uma base bem fraca, tá vendo? Ó? O NH4OH, que é a amônia, é muito mais fraca que a soda cáustica. Então, eu tive o quê? De novo isso aqui, ó. Ou seja, uma base fraca foi produzida a partir de uma base forte,
certo? Vamos para o próximo. Eu tenho aqui 2 sais, certo? Cloreto de bário e sulfato de potássio. 2 sais, os dois são solúveis. O que aconteceu aqui? Eu tive um sal insolúvel. Então, se os dois aqui são solúveis e eu que tenho um insolúvel, é lógico que vai ocorrer a reação, certo? No produto, um deles tem que ser insolúvel, certo? Mesma coisa aqui, ó. Solúvel, solúvel. Deu o quê? Deu um insolúvel? Acabou o problema, certo? Aqui, outro sal e ácido, né? O que eu tive? Produção de um ácido fraco. Isso daqui está decomposto, porque ele é tão fraco que ele se decompõe, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico sempre se decompõe em gás carbônico e água, que também, né, virou no que a gente precisava. Não produziu uma coisa volátil, não produziu água. Então, produziu água, ou ficou mais volátil, ou virou um ácido mais fraco, tudo vai dar reação. Então, essas são as condições para que eu tenha reações. Mas aí você pensa, mas professor, como é que eu vou saber se é solúvel ou não? Opa, nós temos uma tabela de solubilidade de compostos. Então, toda vez que a gente precisar, a gente vai olhar, opa, tem um nitrato? Todos os nitratos, nitritos, acetatos, cloratos e percloratos são solúveis, então não tem exceção. E se eu tiver um cloreto, se eu tiver um brometo, se eu tiver um iodeto? Se for um cloreto de prata, cloreto de chumbo, cloreto de cobre ou cloreto de mercúrio, são as exceções. Então, esses são insolúveis. Então, eu vou ter que procurar as exceções para saber o que vai acontecer. Tá? Então, essa tabela eu também vou deixar do lado para a gente fazer os exemplos. Dá uma olhadinha aí. Ó. Observe as equações e aponte quais reações ocorrem. Certo? Vamos analisar bem isso daí, com calma, porque não é fácil, gente, é complicado. Tá? Então, vamos lá. Primeira equação, NaCl mais AgNO3, ou seja, eu tenho 2 sais. 2 sais que vão virar o quê? Mais 2 sais. Então, eu preciso ver a tabela de solubilidade. Então, vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho o NO3. O NO3 é um nitrato, certo? Nitrato, todos eles são solúveis. Está vendo aqui? Ó, nitratos são todos solúveis, então não serve para nada. Então, vamos analisar agora os cloretos. Então, eu tenho um cloreto aqui, não é isso? E outro cloreto aqui, certo? Então, vamos dar uma olhada se eu tenho algum cloreto que é insolúvel. Opa, tá lá a prata, não tá? A prata não é insolúvel, então o que acontece aqui? Não. Então, o que acontece? Se é insolúvel, ocorre a reação, certo? Tá? Vamos para debaixo? O que aconteceu ali na de baixo? Opa, produziu água, não produziu? Mas produziu água a partir do quê? Um ácido e uma base, não é isso? Ó? Ácido e base, sal e água. Ácido e base, sal e água, é lógico que ocorre. Então, produziu água, ocorreu, certo? Vamos para debaixo. O que eu tenho? Olha lá, água e gás carbônico. O que aconteceu aqui? Ó? Olha só, né? Não fez com que tinha uma substância volátil, tive produção de água, certo? O que aconteceu? Lógico que vai ocorrer. Por quê? Produz água e gás carbônico, certo? E a última, o que eu tenho na última? Eu tenho sal com base. Opa! Sal com base. O que acontece? Vamos dar uma analisada? O que é isso aqui? Soda cáustica. Soda cáustica é uma base forte. E hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é uma base fraca, porque a gente toma para matar a acidez do nosso organismo, certo? Então, o que acontece? Base forte vira base fraca. Então, o que aconteceu? Ocorreu a reação. Olha só a quantidade de conhecimento que a gente tem que ter para saber se as reações vão ocorrer ou não. E isso tem que ficar bem claro na mente de vocês, tá certo? Bom, vamos ver agora o que vai acontecer? Vamos lá. Complete as equações balanceadas caso a reação ocorra e indique o que evidencia. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos analisar? Aqui eu tenho ácido, aqui eu tenho base. Opa, ácido e base virou o quê? Sal e água, não é mesmo? Não virou sal e água? Se virou sal e água, produziu água, é lógico que ocorre. Opa, é lógico que ocorre. Agora, vamos para debaixo. O que eu tenho aqui? Ácido e sal, certo? Ácido e sal. O que vai acontecer? Bom,
Teoricamente, o Na vai ser substituído pelo H, certo? E o que vai acontecer? Vai virar NaCl, que é um sal, e H2CO4, que é um ácido, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Olha só, NaCl mais um ácido, certo? Opa, virou sal e ácido. E agora eu tenho que ver se o ácido é forte ou fraco. Esse ácido aqui é forte ou fraco? Ácido clorídrico, muito forte. Ácido carbônico, forte ou fraco? Muito fraco. Então, ácido fraco, é lógico que eu tenho a reação formada, não é isso? Letra C, eu tenho uma base e um sal. Vai inverter, vou ter outra base e outro sal, não é isso? Então, o que vai acontecer? Olha só, Mg se ligou com o OH e o K se ligou com o Cl, certo? Tenho que acertar os pontos, né, para deixar tudo balanceado. E aí, vai virar ou não? Bom, KOH, vocês têm que saber que é uma base forte. E o MgOH, vocês têm que saber que é uma base fraca. Então, se eu acertei, nós temos uma base fraca. Agora nós temos NaOH mais KCl. Será que isso aqui vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? Eu vou inverter o Na com o K, certo? Então vai virar KOH e vai ficar NaCl. Ótimo, um sal vai virar outro sal sem problema. Agora, eu tenho uma base forte aqui, certo? O NaOH. O NaOH, se ele se transformar em KOH, porque eu vou trocar esses dois, será que vai formar uma base fraca? Não, porque o KOH é da mesma família que o NaOH, não é isso? Então, não ocorre, porque a base produzida também vai ser uma base forte, que o KOH também é uma base forte, então não ocorre, certo? Mais um, vamos lá. Foram feitas experiências misturando soluções aquosas de alguns sais, 2 a 2, e os resultados foram: primeiro, nitrato de chumbo com cloreto de sódio. Não ocorre, ocorre uma reação de dupla troca e tem um precipitado. Segundo, nitrato de potássio com cloreto de sódio, não ocorre reação. Opa, então a primeira a gente tem, a segunda a gente não tem. E a terceira, a gente vai ter um sal orgânico, tá? Um sal orgânico que vai reagir com cloreto de potássio. Também não ocorre a reação. Então, eu sei essas informações. Com base nas conclusões tiradas na experiência, certo? A gente vai fazer uma pergunta. E se eu fizer um precipitado de sal orgânico de chumbo com uma solução de cloreto de cálcio? E aí, cloreto de potássio. E aí? Vai acontecer ou não essa reação? Como que hoje eu faço? Bom, primeiro eu vou ter que ver se as reações que ocorreram viraram ok e o que não ocorreram porque não ocorreram. Senão não tem, então eu preciso analisar uma por uma. Então a primeira ocorre. Então se ocorre é só substituir, né? Então você pode ver, ó, o chumbo troca de lugar com o sódio, não é isso? Então vai ficar PbCl2 e NaNO3, certo? Ocorre reação de dupla troca. Mas se ocorre, por que ocorreu? Porque o cloreto de chumbo é insolúvel. É só olhar naquela tabelinha. Então, a gente tem um sal insolúvel. Por isso que ocorreu. Então, eu sei que este daqui é solúvel, esse daqui é insolúvel. Tá? Agora o 2. Eu tenho KNO3 com NaCl. Por que não ocorre a reação? Por que eu não vou produzir o KCl e o NaNO3? Simples. Por que não ocorre? Porque os dois são sais solúveis. Tanto o KCl como o NaNO3 são solúveis. Então, o que acontece? Não há reação. Então, a gente sabe que este é solúvel, a gente sabe que este é solúvel, a gente já sabe que este é insolúvel. Então, olha só quanta coisa a gente já viu. E o último, por que não ocorre a reação? Né? Então, eu tenho o Na com a parte orgânica mais o KCl. Deveria acontecer isso, não deveria? Ó, o NaCl eu sei que é solúvel, certo? Então, o que vocês acham que esse sal vai ser? Lógico, vai ser solúvel também, por isso que não ocorre reação. Então agora a gente vai para a equação que a gente quer, certo? A gente quer fazer com que o sal orgânico de chumbo reaja com o cloreto de potássio.
E aí, vai acontecer ou não? Bom, acabei de juntar, né? Eu substituí o K pelo PB, não é isso? Eu inverti a posição dos dois, certo? Então o PB se ligou ao cloro e o K se ligou à parte ácida, não é isso? Será que vai acontecer? Ué, mas é só a gente olhar, ó. PbCl2 é insolúvel. E o KCH3CO, opa, é solúvel. Então, se eu tenho um insolúvel com um solúvel, acabou o nosso problema. É claro que a gente vai ter uma reação, porque se eu tenho um sal insolúvel com um sal insolúvel, ocorre a reação. Entendido? Espero que vocês tenham conseguido entender o funcionamento das regras para que ocorram simples troca e dupla troca. Tá certo? Então, bons estudos.